Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Cálculo 1. Então vamos lá. Eu quero começar a aula fazendo uma pequena retificação em relação ao conceito de raiz enésima, né? Conceito que eu apresentei na aula passada. Então eu vou apresentar aqui um programinha. Então vamos lá. Então na aula passada a gente viu a raiz enésima, né? Como sendo solução da equação y elevado a n é igual a A. Só que lá eu tinha colocado b elevado a n. Aqui eu estou colocando y, que fica mais parecido com a equação. É a mesma coisa. Mas vamos lá. No caso lá eu tinha colocado que o a era maior ou igual a zero. E também eu tinha colocado, né, que o n era maior ou igual a 1. Né? Então, eu vou primeiro corrigir, né, isso aqui, porque não faz sentido n igual a 1. Então, vamos trabalhar com n maior ou igual a 2. Na verdade, n igual a 1, né, a equação sempre tem solução, né? É o próprio valor de A, né? Se o n for 1, o que a gente teria? Né? Se o n for igual a 1, a gente teria a equação y é igual a A, que não tem o que fazer, né? Já está resolvida. Então, por isso que esse caso aqui, né, não precisa a gente considerar. Então, eu vou apagar isso aqui. Vamos lá. Vamos trabalhar então com n maior ou igual a 2. Então, a outra retificação que eu vou fazer é em relação ao A. Então, meu A agora vai ser um A real, né? Então, vai incluir também os negativos. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui uma separaçãozinha. Então, a equação, né, continua a mesma. Então, é y elevado a n é igual a A. Só que meu A é real, né? E meu n é maior ou igual a 2, né? Pronto. Aqui a gente vai separar em dois casos. O primeiro caso é quando n for ímpar. Então, primeiro caso é n ímpar. Pronto. Então, esse caso aqui, a definição é a mesma que a gente deu na aula passada. Então, o que é a raiz enésima de A, nesse caso aqui? No caso aqui, n é ímpar. É o único número real que satisfaz essa equação. Então, é possível demonstrar que, quando n for ímpar, existe uma única solução para essa equação. Nos reais. Eu estou falando solução nos reais. Então, eu vou ter... Então, nesse caso aqui, né? Deixa eu só apagar isso aqui. Né? Nesse caso, eu vou ter a raiz enésima de A, né? É a única solução real, né? Então, a única solução em R eu vou chamar a equação lá de asterisco.
Então, essa equação aqui, né, ela vai ser a minha asterisco. Agora, o segundo caso. O segundo caso é quando n for par. Então, o segundo caso aqui é n par. Então, quando n for par, a gente vai ter três possibilidades. A gente vai dividir em três subcasos. O primeiro subcaso, que eu chamar de I, né, é quando x for positivo. Pronto. Vamos ver exemplos, né? Antes de dar a definição, vamos ver exemplos. Então, eu tenho minha equação y elevado a n igual a asterisco. Igual a A. No lugar de x é A, viu, pessoal? Vou corrigir aqui, peraí. No lugar de x é A. Então, vamos ver algum exemplo aqui. Se meu A é positivo, então eu posso ter, por exemplo, n é par. Então, eu posso ter y ao quadrado igual a 4. Eu posso ter y a 6 igual a 128, né? Acho que foi um número um pouco ruim. Deixa eu apagar. Vou botar 64 aqui. Pronto, dei dois exemplos. Então, esse primeiro exemplo aqui, né? Eu posso substituir o y por 2, né? Então, eu vou ter 2 ao quadrado igual a 4, né? Então, nesse caso aqui, né, a conclusão que eu tiro, eu vou botar 3 pontinhos assim, significa portanto. Portanto, eu vou ter que a raiz, né, o índice, esse 2 aqui que está no expoente é o índice da minha raiz, né? E aqui 4, né? É o que está aqui no segundo lado. Então, raiz quadrada, né? Que seria a raiz 2ésima de 4 é igual a 2, né? Então, no caso, eu posso até apagar, né, esse 2 aqui, porque a raiz quadrada, né, o padrão da notação dela é esse aqui. E o outro caso, né, esse aqui seria o caso A, né, o exemplo A, né? E aqui o exemplo B. Então, no exemplo B, a gente pode verificar que 2 a sexta dá 64. Como que eu verifico isso? Então, eu faço 64, né? A gente fatora. Eu vou fazer lá embaixo, fazendo na outra página aqui. Abrir uma nova página aqui. Então, eu tenho 64. Então, eu posso fatorar 64. Eu posso... como é que a gente fatora? A gente vai dividindo, né, pelos números primos, divisores, né, do número, né, que a gente quer fatorar. Então, a gente começa pelo menor primo, diferente de 1, né, que é o número 2, né, número par 2. Então, 64 dividido por 2 dá 32. Aí, eu pergunto, eu ainda posso dividir por 2? Então, podemos. Então, a gente divide novamente. 32 dividido por 2 dá 16. Aí 16 ainda dá para dividir por 2? Dá, né? Então coloca 2 aqui, divide. Aí 8 dá para dividir por 2? Dá. Então divide. Continuando. 4 dá para dividir por 2, dá 2, né? 2 divide por 2, então quando chegar no 1, a gente para. Aí aqui, né, a gente vai colocar 2 elevado, né, ao número de fatores de vezes que o 2 apareceu. Apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? Então, 2 elevado a 6. Então, observe, né, que 2 elevado a 6 dá 64. Então, voltando lá para cima, né, trocando aqui o y por 2,
Então, a gente pode concluir, né, no item B, que... deixa eu só colocar aqui a equaçãozinha, né? 2 elevado a 6 é 64. Então, portanto, é a raiz, aí aqui esse 6, né, do expoente aqui, ele vem para o índice, né? Então, raiz 6ª de 64 é igual a 2, né? Que é a base aqui da potência. Pronto. Então, a gente viu alguns exemplos. Então, no caso em que n é par e o a é positivo, a definição vai ser a mesma do primeiro caso. Qual é a definição do primeiro caso? Vou dar um zoom negativo aqui. A definição do primeiro caso é que a raiz enésima de A é a única solução da equação asterisco. Pronto. Então, no caso em que n for par e A positivo, a gente também tem a garantia de que a equação asterisco, né, que é essa aqui, sempre tem solução. Solução única nos reais. Pronto. Agora vamos para o caso em que n é zero. Vou botar aqui mais uma página. Eu já fiz esse cálculo, vou apagar aqui só para usar. Vamos lá. O caso 2i. O caso 2i é quando eu tiver A igual a zero. Então, A igual a zero, como é que fica asterisco? Então, asterisco vai ficar, né? Y elevado a n igual a zero. Então, aqui a gente tem que ter cuidado apenas, né, com divisão por zero e com a indeterminação zero elevado a zero, né? Então, se o n for par, né, então já exclui a indeterminação zero elevado a zero, né? Já exclui a indeterminação zero elevado a zero. Então, nesse caso aqui, vai ter solução. Vai ser raiz enésima de zero é igual a zero. Porque a gente eliminou a indeterminação. Eliminou quando? Quando considerou que o n é maior que 2. Maior que 1, no caso. Maior ou igual a... maior ou igual a 2. Pronto, tá claro? Então, a gente sabe, né, que o lado direito da igualdade, né, é zero e o expoente é maior que 1. Então, a gente pode substituir o y por zero, né? Fica 0 elevado a n é igual a zero, né? Então, ok, por quê? Porque depois apagar aqui. Então, pois n é diferente, n é maior que zero. Pronto, é isso que eu queria dizer. Agora vamos para o terceiro caso. Qual é o terceiro caso? Mais uma página aqui. Então, o terceiro caso é quando o segundo lado da equação, né, for negativo. Então, eu tenho y elevado a n é igual a A. Só que A, esse é o caso 3i, viu, pessoal? Aqui não vai caber. Eu vou botar pequenininho aqui. I, I, I. Pronto. Então, aqui meu A é negativo. E o N é par. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Exemplos. Então, exemplos.
Então, exemplos, eu vou ter, por exemplo, y ao quadrado, né? Porque o expoente é par, e o outro lado da equação é negativo. Então, y ao quadrado igual a menos 1. Essa equação tem solução dos reais? É uma pergunta. Não tem, né? Então, a gente não vai definir, né, a raiz enésima nos reais, no caso 3i. Aqui, né, o expoente pode ser qualquer número par, né? Se o segundo lado for negativo, então a equação não tem solução dos reais. Então a raiz enésima, nesse terceiro caso, ela só é definida no conjunto dos números complexos, né? Ou em outros conjuntos, né? Mas não nos reais. Nos complexos faz sentido, mas não nos reais. Então, nesse caso aqui, no caso 3i, não se define. Não se define a raiz enésima nos reais. Deixa eu voltar lá para o caso em que n é ímpar, só para dar mais um exemplo. Que é o primeiro caso que eu já abordei no vídeo anterior, mas vamos lá. O primeiro caso era quando, só para dar um exemplo, n é ímpar. Se o n é ímpar, eita, R feio, mas não, vai ficar assim. Eu posso ter essa equação aqui, y ao cubo igual a menos 8, né? Se o y ao cubo é menos 8, a gente vai ter solução, né, para essa equação, que vai ser o quê? Um exemplo não. Nesse exemplo aqui, vai ser menos 2, né? Então, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então, na aula passada eu tinha falado que a raiz enésima era sempre positiva, né? Só que lá eu estava considerando que o segundo lado era sempre positivo. Então, não considerava essa possibilidade aqui, né? Porque aqui a gente está com o segundo lado da equação negativo. Então, nesse caso aqui, né? Com o radicando, né? Negativo e o expoente, o índice da minha raiz ímpar, né? A solução vai ser negativa. Pronto, então aqui eu vou terminar o vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvida, me procurem. Interromper a gravação.